Então, o irmão nos trouxe a pergunta que é uma grande possibilidade da gente falar do tema, né? Obrigado por trazer esse tema, que é o tema das formigas, né? Então, ele perguntou como a gente poderia lidar com as formigas, como a gente vai tratar da presença, né, e do trabalho que as formigas fazem dentro do sistema agroflorestal. Então, um ponto muito interessante da gente pensar é que essa sucessão ecológica que ela vai acontecendo ao longo do tempo nos ecossistemas naturais, ela é uma sucessão que ela acontece tanto com as plantas, mas também com os animais. Então os animais, eles vão mudando a presença dos animais de acordo com a mudança do ambiente. Então, conforme vai surgindo novos alimentos ou se perdendo alimentos que já tinham, a fauna também vai se transformando. E geralmente as formigas, os cupins, as termitas, né, esses insetos sugadores, eles estão muito relacionados a esse primeiro momento da sucessão ecológica, que na realidade eles estão trabalhando pelo ecossistema. O que esses ecossistemas em geral nos mostram, nos apresentam? São áreas onde a quantidade de matéria orgânica presente no solo é muito pequena. Já se perdeu a matéria orgânica do solo. Então o que a formiga ela faz? Se a gente for pensar no dia a dia de uma formiga, qual é o trabalho da formiga? Ela acorda cedo, sai de casa e vai podar, né? E ela passa o dia podando plantas e leva toda essa poda para o formigueiro. E lá no formigueiro ela faz agricultura, ela cultiva fungos, ela não se alimenta da folha da árvore, ela se alimenta dos fungos que ela cultiva com as folhas das árvores. E isso é uma acumulação de material orgânico. Então o formigueiro, ele é uma ilha de material orgânico acumulado. Se a gente vai e abre um formigueiro, é cheio de palha, né? Cheio de material orgânico acumulado, cheio de fungos, cheio de bactérias, que se torna uma ilha dentro de um ambiente que não tem mais matéria orgânica. Então ela vai colonizar, ela vai ocupar ambientes com baixa quantidade de matéria orgânica e vai incrementar essa quantidade de matéria orgânica. Conforme o ambiente, o ecossistema onde ela está presente, começa a melhorar na qualidade de matéria orgânica, ela começa a abandonar esse lugar. Isso acontece num ecossistema natural. Vamos imaginar que não tem pessoas, né? Não tem produção agrícola dentro do ambiente. Estamos imaginando um monte nativo, por exemplo. Isso vai levar muito tempo, porque não tem pessoas manejando, não tem pessoas podando, só tem formigas e outros insetos trabalhando. Então essa é a primeira etapa da sucessão natural, pode levar 10 anos, 20 anos, as formigas lá, podando árvore, fazendo formigueiro, né? Quanto mais degradado, maior vai ser a presença desses animais. Mas o que a gente pode fazer em termos práticos da agrofloresta para acelerar esse processo da formiga ser transformada por a presença de outro animal? O que acontecia nos nossos montes nativos? Quem eram os predadores naturais das formigas? Era a mulita, o tatu, né? O tatu-mulita come formiga, o tamanduá, que tinha, até aqui no Uruguai ainda vinha o tamanduá também, né? Ali na quebrada de Los Cuervos, por exemplo, em 33 já foi registrado a presença do tamanduá ali, né? Então esses animais, o tatu-mulita, o tamanduá, a gente acabou perdendo dos nossos ambientes justamente porque a gente retrocedeu na sucessão ecológica. E eram animais vistos muitas vezes como ou pela caça, né, muitas vezes até pela presença dos cachorros, por exemplo, que acompanham muitas vezes as famílias agricultoras, né, que levam cachorro, o cachorro acaba ocupando esse lugar de predador do tatu, predador do tamanduá. Então a gente já não tem mais os predadores naturais, né? Então a gente tem que lidar, vamos dizer assim, com as possibilidades que a nossa cultura, nós como seres humanos, temos para lidar com as formigas, né? Então,
Do ponto de vista ecológico, é sempre o incremento da matéria orgânica. Então a cobertura de solo, o incremento da matéria orgânica, ele sempre vai levar ao desenvolvimento da sucessão ecológica e à diminuição das formigas. Então a sucessão vai avançando e as formigas vão desaparecendo. Mas no primeiro momento assusta, porque no primeiro momento parece que tu está dando casa e comida para mais formiga, porque tu acaba... Quase que, se a formiga concentra matéria orgânica para fazer o formigueiro e a gente chega lá e concentra um monte de matéria orgânica, ela pensa, bom, não preciso nem construir, a minha casa já está... Olha aqui, amigos, eles, né? Já estão construindo aqui casas para nós, né? Então começam a habitar, é normal aparecer, a gente viu trabalhando aqui, né? Que a gente encontrou formigueiros já surgindo ali, né? Então ocorre esse impacto, né? Num primeiro momento. Então, quando a gente tem daí uma produção agrícola com que se preocupar, ou seja, as formigas estão atacando a nossa produção agrícola, e isso pode causar um prejuízo ou, né, uma perda para nós, nós vamos usar uma série de estratégias dentro da agricultura orgânica que possam, de alguma forma, lidar com essa situação que a gente tem que ter sempre em mente que é passageira. Então, o que a gente vai utilizar? A remoção física dos formigueiros, né? Então ir lá com a pá e tirar esses formigueiros. Primeiro identificar qual é a formiga, porque nem todas as formigas cortam plantas, né? Tem formigas que não que cortam a gente, mas não cortam plantas, né? Então a gente vê, muitas delas beneficiam o ecossistema, né? Muitas delas são predadoras de outras formigas, controlam a formiga cortadeira, então é bom a gente identificar quais são que estão cortando, quais não estão cortando, né, para buscar esses formigueiros. Então tirar esses formigueiros da área ajuda, né, aplicar caudas orgânicas, né, por exemplo, o óleo de nim, né, tem a pulverização também que possa melhorar a nutrição das plantas, né, porque a gente está lidando com o solo degradado. Então aquela planta no primeiro ano ela ainda não está com toda aquela saúde, então às vezes entrar com uma cauda, com micro-organismos, né, com algo que dê uma nutrição mais rápida para essa planta, para ela estar mais saudável e mais né, e não receber tanto a predação da formiga, e também a gente ir encontrando espécies que possam servir como isca, espécies que a gente pode plantar que a gente sabe que a formiga vai comer, mas que em alguns casos ela prefere aquela do que as nossas plantas produtoras. Então, por exemplo, aqui a gente viu no caso com o paraíso, né, com o cinamomo. Na minha casa eu via muito com o salso-chorão também, né, com o salsa criojo. Parecia, às vezes elas vinham numa linha e elas preferiam cortar todos os salso-chorão ou todo o cinamomo, né, todo o paraíso, para depois começar a cortar o durazno ou depois começar a cortar uma outra planta. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar mais ainda daquelas, sabendo que elas vão comer nesse primeiro momento, mas elas estão com fome. E é uma fome mais do que da formiga, é uma fome do ecossistema. A fome da formiga é um reflexo da fome do ecossistema. Então, se a gente tem pouca mão de obra, o ideal é sempre a gente focar na melhoria da qualidade geral do ambiente. Não focar no caso específico da formiga, porque se a gente gastar toda a nossa energia só tirando formigueiro e não conseguir repor a matéria orgânica, melhorar a qualidade, nós vamos ficar num ciclo sempre da mesma etapa sucessional. Vamos estar sempre nesse processo, pouca matéria orgânica, eu tiro a formiga, mas segue pouca matéria orgânica, então ela volta, eu tiro, ela volta. Então a ideia é, se a gente tem pouca mão de obra, a gente foca na melhoria da qualidade ambiental, trazer mais matéria orgânica para o ambiente, para que a formiga chegue um dia lá e olhe, bom, aqui eu não preciso mais trabalhar, vou me deslocar para aquela outra área ali, porque ali precisa, né? Então a gente percebeu isso, né, na prática do nosso caso lá, o como hoje em dia, por exemplo, a gente já não tem mais a presença das formigas, né? Quando tem é muito localizado e geralmente é nas plantas que elas têm uma preferência, assim, né? Mas quando a gente tem uma produção agrícola,
que cuidar, né, e que a gente tem custos muitas vezes e precisa da renda também para sustentar a família, daí todas essas estratégias são válidas, né, tirar o formigueiro, aplicar um óleo de nim, aquelas barreiras físicas também que tem, né, aquela goma, aquela cinta que se coloca nas árvores para evitar que a formiga suba, então aí tudo que dê para fazer auxilia, né.